A história do casamento em Caná. A gente já ouviu essa história 1 milhão de vezes, não é mesmo? Jesus transforma a água em vinho, salva a festa dos noivos. Mas e se eu te disser que os detalhes mais importantes não estão no milagre em si, mas nas pistas que o evangelista João deixou escondidas no texto? Pois é, hoje a gente vai investigar o que realmente aconteceu em Caná. Então, a gente começa com a grande pergunta: o que esse primeiro sinal de Jesus significa de verdade? Foi só para ajudar os noivos, um gesto simpático para não estragar a festa? Ou será que João, o autor do Evangelho, estava nos dando uma espécie de código para a gente entender toda a missão de Jesus? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. João deixa umas pistas muito específicas, quase esquisitas, sabe? Por que fazer questão de dizer que eram 6 talhas? E por que eram de pedra? E essa menção ao terceiro dia, olha, nada disso tá ali por acaso. São as peças de um quebra-cabeça que a gente vai montar agora para revelar a mensagem por trás desse milagre tão famoso. Vamos lá. Primeira peça do nosso quebra-cabeça: o tempo. A maneira como João organiza os dias bem no comecinho do seu evangelho não é uma coincidência. Na verdade, é a chave de tudo para entender o que estava rolando em Caná. Olha só como o evangelho de João começa, com uma frase que deveria acender um alerta na nossa cabeça. No princípio. Onde foi que a gente já ouviu isso antes? Exatamente. É a mesmíssima frase de abertura do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou. João está basicamente gritando desde a primeira linha. Ei, pessoal, prestem atenção, o assunto aqui é criação. E ele continua essa trilha de pão. Se a gente seguir a contagem de tempo que ele descreve, uma semana inteira começa a se formar. Tem o primeiro dia, aí ele diz no dia seguinte, já são 2. No dia seguinte de novo, são 4 dias. E então ele solta, ao terceiro dia houve um casamento. Ué, mas terceiro dia a partir de quando? Do quarto dia. Se a gente somar 4 mais 3, a gente chega aonde? Exato, no 7º dia. E aqui está o pulo do gato. O primeiro milagre de Jesus não acontece num dia qualquer. Ele acontece, de propósito, no 7º dia dessa semana inaugural. Assim como na criação original, onde o 7º dia é o dia do descanso, da conclusão, da glória, Jesus começa a mostrar quem ele é no 7º dia, para manifestar a sua glória. É como se fosse uma recriação. Beleza. A primeira peça, a do tempo, já está no lugar. Agora vamos para a segunda, o cenário. A situação que Jesus encontra na festa, um estado de vazio, de crise, é outro eco muito poderoso da história da criação. Lá no Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Em hebraico, tohu wabohu. Era um caos, um nada. E em Caná, a festa tem o seu próprio tohu wabohu. O vinho acabou. E, gente, isso era muito mais do que um constrangimento social. Era um vazio existencial. A alegria, o símbolo da aliança, da festa, secou. E a solução? Ela segue exatamente o padrão da criação. Primeiro, você tem o vazio, a matéria-prima, no caso, a água. Depois, vem a palavra que cria. Assim como Deus diz, haja luz, Jesus simplesmente dá uma ordem: enchei as talhas. Sem show, sem espetáculo, ele fala e a realidade se transforma. A água vira vinho, o vazio se enche de abundância. Agora, vamos para a terceira e última peça do nosso quebra-cabeça. As talhas. O número delas, o material de que são feitas, nada disso é um detalhe técnico. É um simbolismo muito, muito poderoso que amarra toda a história. O número 6. Na simbologia da Bíblia, o 6 é sempre o número do homem que foi criado no 6º dia. Mas, por causa disso, é também o número do que é incompleto, imperfeito. Falta 1 para chegar no 7, que é o número da perfeição, o número de Deus. Então, ter 6 talhas ali é um sinal gigantesco de que algo estava faltando para chegar na plenitude. E o que essas talhas representavam? Bom, elas eram de pedra e serviam para os rituais de purificação dos judeus. Ou seja, elas são um símbolo da antiga aliança, da lei. Uma coisa boa, claro, uma coisa de Deus, mas que, assim como o número 6, era insuficiente para gerar a alegria completa, a plenitude que o vinho simboliza. Elas representam o limite do esforço humano para tentar preencher o próprio vazio. E é exatamente nesse ponto que Jesus entra. Ele é o 7º elemento. Ele é a intervenção divina que completa a equação humana. Ele não joga fora as 6 talhas, o sistema antigo.
Não, ele o assume, o preenche e o leva à sua plenitude, transformando o ritual em festa, o esforço humano em glória divina. Ok, agora vamos juntar todas as peças. O cronograma do 7º dia, a transformação do caos em ordem, o simbolismo das 6 talhas que são completadas. Quando a gente vê tudo isso junto, a conclusão é inevitável. E ela muda completamente nossa visão da história. O que a gente tem aqui é uma parábola em ação. A transição da água, da purificação, que estava dentro de talhas de pedra, para o vinho da celebração, é a representação visual da passagem da antiga aliança para a nova, da lei para a graça, do esforço humano para a abundância divina. Então, no final das contas, o que foi o milagre em Caná? A resposta é uma nova criação. Não foi um remendo de última hora numa festa. Foi uma reencenação simbólica, superintencional, da Semana da Criação. Foi uma declaração de que Jesus é o Criador que veio refazer o mundo, transformando a nossa água no vinho dele. E se ainda resta alguma dúvida, o próprio autor do livro nos dá a chave. João termina a história dizendo que este foi o princípio dos sinais, o momento em que Jesus manifestou a sua glória. A glória da primeira criação foi vista na natureza. A glória desta nova criação é revelada na pessoa de Jesus. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se o primeiro ato público de Jesus foi uma declaração tão potente de que ele veio para começar uma nova criação, como isso ressignifica todo o resto que lemos sobre ele? Como isso muda a nossa leitura dos outros milagres, dos ensinamentos e até da cruz e da ressurreição? A história de Caná, no fim, não é sobre vinho, é sobre o primeiro dia de um mundo completamente novo.